Vamos ver se o Pedro... Pedro é o nosso convidado de hoje. Ele é au pair nos Estados Unidos. E eu decidi chamar ele porque eu tenho uma pergunta muito importante, que é como que é... Oi, Nick. Hello, Pedro. Como é que tá sendo ser au pair na quarentena? Essa é a minha pergunta principal pro Pedro. Hello, Kyle. Kyle, this will be live in Portuguese. I don't know if you're going to understand, but thank you for joining us. Hello, Pedro. Oi, amiga, tudo bom? Como está você? Tô bem, né? Na medida do possível, né? E como é que tá as Né? coisas aí? Aqui tá tudo tranquilo, né? Tirando os pais teimosos, que eu acho que é, né? Um negócio muito comum, idosos teimosos. É, Então, bora começar? vamos? Eu separei aqui, como sempre, perguntas pro Pedro. Então, a primeira é: quem é você? Se apresenta para as pessoas. Então, galera, meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos. Ahn, eu moro aqui nos Estados Unidos, vai fazer 2 anos, moro na Califórnia. Sou de Fortaleza, Ceará. Fazia letras na UES e trabalhava como professor de inglês antes de embarcar nesse intercâmbio, né? Então, pois é. Muito bem. E curioso que eu sempre lembro quando eu falo contigo que tu viajou pro teu intercâmbio no mesmo dia que eu viajei. Só que assim, anos atrás, né? 11 de setembro, aquela data super... Ninguém sabe, Né? né? O que é que aconteceu. Muito marcante, marcante duplamente pra gente, né? Não, demais. Então, começando do começo, como foi que o inglês surgiu na tua vida? Teve alguma coisa que te incentivou a começar a aprender? Foi algo teu ou alguém, né, que te colocou em algum curso, alguma coisa? Então, acho que eu sempre tive assim uma paixão muito grande por língua, sabe? Tipo de aprender e tal. Então sempre, desde sempre assim, quando eu comecei a ter na escola, que foi assim no sexto ano, eu me apaixonei assim de verdade, fui procurando assim aprender o máximo que eu consigo. Porque a gente sabe que o inglês nas escolas hoje em dia, principalmente antigamente, né, não é assim o melhor ensino do mundo, mas foi uma coisa assim que foi paixão assim à primeira vista, já. E você já se a gente cresce assistindo coisa na TV só passa nos Estados Unidos, né? Então a gente cresce É. vendo aquelas coisas, sonhando em ver um dia estar lá. E a gente sabe que o Uhum. inglês, assim, é uma coisa necessária, né, para poder realizar esse sonho e tal. Então, sempre foi assim, uma paixão muito grande. Então, o primeiro contato mesmo foi na escola e aí tu decidiu estudar mais por conta própria. Sim, sim, eu fazia a partir do oitavo ano, sétimo, oitavo ano, eu comecei a terminar meus livros de inglês antes das aulas começarem. Uhum. Então, meus pais compravam os livros, aí antes das aulas começarem, assim, eu já terminava, ou quase terminava o livro, e já começava o livro de Uhum. outros anos. Eu tinha uma professora no meu oitavo ano, que ela me ajudou muito, que ela me dava livros, assim, de Uhum. outras salas e me dava dicas e tal, e eu ia aprendendo assim, o máximo que eu conseguia, Que massa. porque, foi muito, muito legal. E tu disse que tu aprendeu outras línguas sozinho também, né? Conta mais assim, como foi que tu aprendeu tantas línguas sozinho? Porque é um negócio que é muito difícil, às vezes aprender uma língua já é difícil, e na questão também de manter um hábito, e de ter uma disciplina e de como estudar, né? Tem gente que é perdido, não sabe como começar. Como é que foi pra ti aprender? O inglês foi a minha primeira língua, né, e depois teve a explosão assim, do RBD, que foi assim, uma coisa, né, fenomenal. E aí foi Uhum. quando eu conheci o espanhol, porque também já tinha nas escolas, mas se o nível de inglês nas escolas já era ruim, imagina do espanhol. Do espanhol era quase zero. É. Então Uhum. você não sabia quase nada. E depois do RBD, que eu fui me interessar também pelo espanhol, do mesmo jeito que eu me interessava pelo inglês. Aí foi quando eu comecei a procurar mais coisas para fazer, tipo traduzir música, olhar vídeo no YouTube, era o que eu mais fazia, era ver vídeo no YouTube e traduzir música. Eu escrevia lá a letra da música em espanhol inteira
E depois eu pegava o dicionário e traduzia a letra da música para português e tal. E depois veio o francês, que o francês entrou na minha vida acho que em 2013, 2014, quando eu assisti um filme. E depois desse filme eu me apaixonei pela França, assim, de uma maneira maior do que eu já gostava dos Estados Unidos. E Uhum. aí já tinha, a internet já era uma coisa assim maior, né? A gente já tinha assim, várias oportunidades e canais assim pra gente aprender as coisas por nós mesmos, sem precisar tipo de dicionários e coisas assim mais, né? E aí foi quando eu conheci um aplicativo chamado Buzu, Uhum. que aí eu comecei a aprender o francês, comecei também a ouvir músicas. Acho que música e séries e livros foram os canais pelo qual eu aprendi as línguas. Assim, Uhum. foi o que mais me ajudou. Foi assim, tinha a questão da gramática, a gente aprendia com livros didáticos e tal, mas livros de história mesmo e músicas e filmes foi o que mais me ajudou assim com a parte real da língua, né? Sem Uhum. ser aquela coisa mecânica de gramática e tal. Sim. É bom também porque você vê o que é mais falado, você vê as frases completas, né? Não vê aquelas coisas completamente soltas, né? Que depois você não sabe nem como juntar todas as informações. Exatamente. No meu ver, assim, esse é um dos grandes problemas, né? Que quando você está tipo, na escola, por exemplo, você aprende aquela língua robótica. Você aprende a se comunicar de uma Uhum. forma que não é natural. Você, É. você aprende umas coisas de gramática e tal, mas quando você vê uma pessoa falando, você vê que não é daquele jeito que ela fala. Então, você Uhum. aprende de uma forma robótica e nessas formas, através de música, de série, de filme e tal, de livros, você consegue ter aquela noção da língua assim real, da língua falada pelas pessoas, sabe? Então, eu acho bem importante. Assim. E o ensino da escola também ainda está muito voltado para passar na prova para entrar na faculdade, né? É, Então é meio ditado por isso, né? O que você tem que aprender para conseguir fazer aquela prova e pronto. Não é muito voltado assim para a vida real ou para comunicação, né? É para fazer muitos exatamente. testes. Não tem esse problema. Agora tu falou que tu via vídeo no YouTube. Tu pegava tipo vídeos de pessoas ensinando ou era vídeos de coisas que tu gostava e pessoas falando naquela língua que tu queria aprender? Ou No os dois? começo, no começo, quando eu comecei a procurar essas coisas no YouTube, que foi com francês, não foi nem com espanhol, que no espanhol eu só via vídeo do Rebelde, mas no francês eu comecei, eu ainda lembro, gente, eu botava aula de francês para iniciantes no YouTube e procurava Uhum, as aulas e depois, quando eu adquiri esse nível maior, assim, até de entender, sabe? Porque o problema do francês é você entender, né? E uhum, depois eu ia e procurava, tipo, vídeos sobre, sei lá, a história da França, a Revolução Francesa, que foi uma das coisas que eu me apaixonei pela França, foi quando eu comecei a aprender sobre a Revolução Francesa. Então eu ia naqueles uhum, canais e procurava vídeos sobre a Revolução Francesa em francês. Não entendia nada a primeira vez. Aí assistia de novo, entendia nada, entendia assim um pouquinho. Depois assistia de novo e assistia até ir pegando as coisas, assim. uhum. Caraca, que massa. E teve alguma coisa, assim, o que te fez aprender basicamente o espanhol e o francês foi o RBD e o filme que tu disse que viu. Teve algum momento que tu se sentiu assim, desmotivado? Porque assim, eu acho que eu já falei em outras lives que eu já tentei aprender espanhol e alemão. E aí eu começo o curso e tal, super empolgada, e aí depois eu pego e desanimo porque eu não vejo assim, tipo, um objetivo final, sabe? Tipo, quando é que eu vou usar isso? Mas tu já sentiu isso em algum momento? De pensar, eu não vou usar, então eu não vou mais aprender. Ah, acho que nunca senti, assim, essas... Isso. Eu senti um pouco porque eu também tentei aprender alemão e italiano. Só Uhum. que eu fiquei com medo porque eu estava aprendendo francês. Aí eu fiquei com medo de dar né, e misturar na minha cabeça e não aprender nada. Aí Bagunçar eu um pouco, parei de né? aprender essas línguas e focar no francês, mas eu acho que eu nunca senti assim esse de não, sabe, de ficar empacado e não querer e tal. Eu acho que eu sempre tive essa vontade quando eu começava, eu queria muito saber falar e sabe, me comunicar e saber falar com as pessoas. Então, eu sempre tive esse sonho assim de viajar, né? Sempre foi o meu maior sonho da minha vida foi
é viajar, então eu sabia que eu precisava disso para poder realizar esse sonho, né? Uhum. Era o principal, assim, não o principal, mas uma das principais coisas, então acho que sempre, nunca tive assim essa vontade E assim, de parar. durante, assim, quando tu estava aprendendo, tu teve a chance de colocar em prática, tipo, conversar com pessoas em francês ou espanhol, em inglês? Nunca, Não. nunca. O inglês foi uma coisa assim, minha professora, minha professora costumava falar comigo e tal, e eu sempre tive medo de falar, sempre, até hoje eu tenho medo de falar, tipo, pra perder o medo de falar inglês foi uma das piores coisas. Hum. E medo de falar espanhol eu tenho também, de francês. Nossa, de francês é o que eu tenho mais medo de falar. É E mesmo? mas Tu aí o nunca falou em inglês, francês com ninguém? já, eu fiz uma prova aqui depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, que é o DELF, que é tipo o TOEFL do inglês, só que pro Uhum. francês. E nessa prova você tem tem a parte da oralidade que você tem que conversar, né? Elas vão te fazer perguntas, você vai ter que responder e dar saídas para os problemas que elas estão te falando e tal. Uhum. Aí eu tava super seguro na parte escrita, na parte da leitura, eu tava assim, vai ser top. Mas na parte da oralidade, essa louca, eu tava muito nervoso. Aí eu conheci uma professora daqui, que é uma das melhores pessoas do mundo, assim, pra mim. E ela me ajudou muito nessa parte da oralidade. As nossas aulas eram só de conversa, a gente conversando Uhum. e foi muito bom porque foi muito natural, sabe? A gente ia, se encontrava, tomava um café e ficava conversando sobre coisas aleatórias. Eu não perguntava o que eu queria fazer na França, porque eu estava tentando fazer Uhum. essa prova e tal. E aí eu fui perdendo medo, perdendo medo, perdendo medo, até que deu certo. E no inglês, no inglês eu só perdi o medo mesmo quando eu comecei a dar aula. Que mesmo quando eu ia dar aula, eu gelava, meu coração batia assim, batia logo a dor de barriga. E as mãos geladas, né? Pra você falar com os meninos, falava tudo assim, uma coisa robótica. Mas depois, tipo, 1, 2 meses já foi aquela coisa natural, você falava. Principalmente porque onde eu dava aula, no 7 de setembro, era tudo em inglês. Então, tudo você Uhum. tinha que falar inglês. Então, não tinha saída. Uhum. Então, no começo foi muito ruim para todas as línguas, mas depois, eu acho que todo mundo tem isso, né? Esse medo de falar, de Uhum. errar, de alguém, sabe, achar engraçado você tá É, errando, mas é uma parte essencial e é a parte, assim, a principal mesmo, que é a parte da comunicação. Porque, beleza, é é. bom saber ler, é bom saber escrever, mas se comunicar é a parte Uhum. principal e a que dá mais medo, né? Então, É. E você só vai aprender a falar falando, né? Tipo assim, só aprende a falar falando. não tem outro Exatamente. jeito. Você tem que errar, tem que pagar uns micos aí, mas com o tempo, eu tava até vendo um podcast que o rapaz falava que quanto mais você errar, melhor. Porque quanto maior a quantidade de erros que você faz, menos importância você vai dar para aqueles erros. E aí você Exatamente. desencana e só vai, né? E aí é assim que você consegue aprender, né? Você liga menos Exatamente. pra estar errando. E uma das Muito coisas que eu bem. gosto muito é que muitas pessoas não gostam, mas eu gosto muito, que é quando alguém me corrige, que eu acho assim Uhum, essencial. A minha professora de francês, ela sempre me corrigia e ela fazia assim da maneira, sabe, da melhor maneira do mundo. Na primeira aula, inclusive, eu falei para ela que qualquer coisa que ela não, sabe, se acanhasse, pudesse corrigir, que uhum. ela podia me corrigir assim, quanto qualquer vez que eu errasse, que assim, eu acho que é a melhor maneira de você realmente pegar, sabe? Porque às vezes você fala uma coisa errada e você não percebe que tá falando errado, e aí você continua e vai, né? Sim. Vai continuando com aquele erro até que. E no começo. E pois é. Eu percebo isso muito com os meus alunos, porque eles falam coisa errada e aí eu vou corrigir, só que eu não falo o que que é errado, sabe? Só que aí eu peço para eles repetirem. Eles sabem que quando eu peço para repetir é porque eles falaram alguma coisa errada, só que eles repetem com aquela cara tipo assim: por que que eu tô repetindo? Eu já falei certo, entendeu? Eu não, gente, você não falou. Preste atenção no que você tá dizendo. É muito comum. Você fala e você acha que tá falando tudo certo E tá, e não se toca, né?
A minha host mom também, ela me corrigia muito. E eu adorava. Eu falava coisa errada, na hora ela já me corrigia. E aí você já para assim, vale mesmo, né? E aí, na próxima vez, você já consegue prestar mais atenção. E o engraçado, não sei se é o que aconteceu contigo, mas comigo, quando a pessoa me corrige, eu já fico assim, meu Deus. E é muito difícil eu cometer esse erro de novo, que já fica assim na minha cabeça que foi uma coisa que eu Sim, falei fica errado, e já fica assim, gravado. já fica gravado a maneira certa na sua cabeça. Você não fala mais errado. Aquele Né? mesmo aí já Mas não é repete o verdade, erro. né? É verdade. É muito bom ter alguém assim que saiba um pouco mais, pelo menos, que pode te ajudar, né, a aumentar o nível e crescer. E falando em Rochman, como foi, o porquê foi tu decidiu ser au pair? Quando eu sempre quis, como eu disse, eu sempre quis viajar, sempre quis morar fora. Os Estados Unidos sempre foi o primeiro, assim, o primeiro destino que eu queria ir, justamente por ter crescido, né, vendo os Estados Unidos pela TV. Então, Uhum, eu sempre procurei sair de intercâmbio e tal, mas sempre foi uma coisa, assim, fora da minha realidade, sabe? Uma coisa assim, muito cara e que minha família não ia ter condições, eu não ia ter condições, sabe? Então, sempre foi uma uhum, coisa, assim, muito, muito difícil. Até que, quando eu tava já trabalhando como professor, uma amiga minha estava no processo para ser au pair. Aí, à medida que a gente foi se aproximando e tal, ela me explicou como era o processo, o que é que você ia fazer, o que era o intercâmbio de au pair, né? Aí eu já fiquei assim, uhum. uau, um Paga intercâmbio essa relativamente interessante. barato, né? Um Uhum, intercâmbio relativamente barato, que você vai ser pago, você vai viver sem dar nenhuma despesa, e você ainda vai uhum, receber dinheiro para morar nos Estados Unidos para até 2 anos, então uhum. foi uma coisa assim, foi uma epifania. Já saí daquela conversa procurando agências para me cadastrar, né? Aí foi muito massa. E tu teve alguma dificuldade por ser homem, porque a maioria é para mulher, né? Tem até muitas agências que é focado em mulheres. Como é que É, foi para ti participar desse processo? foi. Eu acho que quando eu comecei a procurar de verdade pelo intercâmbio ao pé foi quando veio assim, muita decepção, porque justamente é muito difícil para homem se vir nesse intercâmbio. Então, todas as agências de Fortaleza, por exemplo, as maiores, não trabalham com homem. Então eu tive que procurar, fui procurando, até que eu encontrei uma agência em Fortaleza que, que trabalhava com au homem, só que a parceira dela aqui nos Estados Unidos era uma agência muito pequena, que tinha um fluxo de família horrível, e até as Uhum, próprias meninas que eram dessa agência, elas tinham dificuldade de encontrar match. Então, uhum, pra mim era quase impossível, porque, tipo, de 10 famílias, 9 tô procurando au pair mulher. Então, se pra uma uhum, mulher tá difícil, imagine pra mim. E aí eu fiquei muito desacreditado no programa e tal, até parei um pouco. Aí eu descobri uma agência que fazia o processo todo online. E ela trabalhava com homens. uhum, E aí foi quando eu comecei a fazer o processo e já deu assim. Foi como se tivesse nascido de novo, sabe? O sonho. uhum. Porque tudo começou a ir dando certo, dando certo. Eu tive famílias no meu perfil, que nessa outra agência eu passei 4 a 5 meses sem nenhuma família. Eu tive uma Nossa. família que eu conheci no Facebook, que eles Uhum, foram lá e tal, só que não deu certo o match. E depois, com essa agência já foi assim, uma outra experiência, sabe? Uma coisa assim, totalmente diferente. Então, e também teve a questão dos requisitos, né? Porque uhum, os requisitos para mulher é diferente dos requisitos para homem. uhum, Então, tem a agência, a maior agência, né, que é a Cultural Care, que é a que todo mundo uhum, procura, que os requisitos dela para homem são completamente diferentes do, não são completamente diferentes, mas são mais diferentes do que para mulher, então eu não podia me inscrever por ela no uhum. começo. Aí foi aí que eu encontrei a que eu vim, que é a Great Au Pair. Tu lembra quais são os requisitos, o que é que tu teve que fazer para conseguir se inscrever? O, os requisitos gerais é ter hora com criança, né? É saber dirigir, ter inglês. Só que, por exemplo, na Cultural Care, o inglês para as meninas pode ser um inglês assim básico. Hora com Hum, criança tem que ser, se eu não me engano, umas 2.000, mas eu não sei. E você precisa ter só um ano
de direção, né? De carteira de motorista. Para homem já Uhum. era diferente. Você precisava ter, tipo, mais horas, um número extrabalhante de horas. O inglês tinha que ser avançado e você tinha que ter, no mínimo, 2 anos de direção. Então, era mais difícil, assim. Era mais... Não era mais difícil, Uhum. mas era mais demorado o processo. Justamente que você devia ter, assim, muito mais coisas Pra para se candidatar. que E, doideira, né? e nessa outra agência que eu me inscrevi, os requisitos eram mesmo para homem e mulher. Então, como eu tinha Uhum. só um ano de carteira de motorista, eu não podia me inscrever pela Cultural Care. Mas aí para essa outra agência era a mesma coisa, para homem e mulher, então foi aí que deu certo. Já facilitou, né? Aí, É, a Nath tá falando que são 200 horas com criança e um ano de carteira ah, com a Cultural Care. Pronto. É. Eu tinha visto que para homem precisava de mais horas com crianças ah, mesmo. Mas eu não tinha reparado nessa questão da carteira de motorista também, né? Por que será? Homens né? dirigem pior que as mulheres, aquelas, né? Mas é aquela polêmica, né? Mas que bom que deu certo. Gente, só pausa aqui. Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aí que a gente para de vez em quando para ler. Agora, Pedro, como é que tu avalia assim, como era o teu inglês quando tu chegou nos Estados Unidos e tu teve alguma dificuldade assim para se comunicar a princípio? Eu acho que o meu inglês ele era no nível assim intermediário, sabe? Porque eu já estava tipo há 2 anos trabalhando, então já tinha assim Uhum. aquele, já tinha perdido o medo de falar e tal. Mas era aquela coisa, né? Eu só falava coisas relacionadas à escola, não era nada assim na vida real, né? Tipo de comprar um pão, por exemplo, não, Uhum. não tinha. Então, eu lembro que na primeira vez que eu saí para São Francisco, aqui, que foi, eu cheguei numa quinta e eu fui para São Francisco no sábado, que eu fui sozinho assim para andar. E Uhum. quando eu cheguei, fui no McDonald's para comprar, porque aqui o McDonald's é uma coisa completamente diferente, né? Tudo é tipo baratíssimo e tal. É. E Nossa, como eu não tava antes. E eu lembro que eu fui pedir a coca, pedi batata e eu pedi, de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu comprei 50 nuggets, porque eu pensei que tava pedindo 5, uma porção, eu pensei que tava pedindo uma porção de 10, só que eu Uhum. acabei pedindo 50, que a mulher ficou perguntando assim, e eu, sim, eu quero isso. Aí quando chegou, que eu vi assim a bandeja com 50 nuggets, batata, milkshake, meu Deus, e agora? O resto da semana comendo nuggets. Ai, gente, muito engraçado. E ela sabia que eu tava, que não era certo, porque ela perguntou assim umas 2 vezes se era realmente aquilo, e eu, sim, é isso que eu quero. Tipo, Com super certeza. e quando veio 50 nuggets, eu agi com naturalidade, né? Tipo, aquele montanha de nuggets, eu fiz assim, ok, gente. Olha, É isso, isso que eu né? É quero. isso mesmo. Mas Ai, é meu muito Deus do engraçado. céu. Oh, isso me lembrou um perrengue também no McDonald's, que eu queria pedir um canudo e eu não sabia como é que fala canudo em inglês. E aí, como é que você pede um canudo sem falar, sem saber falar canudo? Eu fiz uma mímica muito estranha, parecia que eu queria fumar um baseado ou alguma Né? coisa. O cara ficou olhando assim pra mim, aí depois de um tempo ele, tá, então entendeu o que é que eu queria. Gente, é as coisas, né, que a gente passa. Né? Adorei, amo comédia. E como foi com a família, assim, foi de boa se comunicar com eles? Eles teve algum problema, assim? Porque tu disse que tu já trabalhava com criança, né? Uhum. Então, talvez tenha facilitado, assim, da comunicação com eles, do meio infantil, digamos assim. Foi muito bom, sabe? Desde o começo, porque assim, com a minha família foi um processo bem demorado. Porque quando eu entrei a primeira vez, eles entraram no meu perfil, a gente conversou assim por tipo semanas. Aí eles vieram me pedir pra gente ter um match. Só que aí eu não tava assim, não me sentia muito seguro pra dirigir, e eles são da Califórnia, né? E aqui Uhum. nessa parte da Califórnia, que é a Bay Area, é só tipo ladeira. Pra onde você vai é ladeira.
Aí eu, meu É. Deus, e o carro que eles usam é manual, não é automático. Aí eu, pronto, não vou, não vou me mandar daqui para os Estados Unidos pra dizer que eu tô, tipo, seguro pra dirigir os meninos e tal. E chega lá não Uhum. conseguir, sabe? Porque eu não queria vender uma imagem errada, sabe? Só pra, tipo, beleza, Uhum. vamos ter um match, só que chega aqui, você encontra, tipo, vários problemas, aí lá vai, tipo, muita dor de cabeça por ter mentido e tal. É. Aí eu peguei e comentei com eles que eu não me sentia seguro e que eu tinha gostado muito deles e tal, só que no momento não ia dar certo. Que eu surtei, né? Uhum. Tipo, meu Deus, tá dando, vou pros Estados Unidos, e agora? Aí falei isso e tal, aí beleza. Aí passou uns 6 meses, que foi, eu foquei depois disso eu foquei em terminar a faculdade. Eu, beleza, vou terminar o Uhum. S pra poder ficar livre logo e aí procurar. Só que aí o S entrou de greve depois, aí eu, vou terminar daqui a 10 anos, né? Então, melhor fazer o intercâmbio logo. Aí eu voltei, tipo, uns 6 meses depois eu voltei pro site e umas 2, 3 semanas depois eles entraram em contato comigo de novo. Aí eles perguntaram se eu já estava mais seguro e tudo. Eu disse, não, tô, com certeza, agora tô dirigindo pra cima e pra baixo. No próprio Speed Racer. Aí a gente conversou mais um pouquinho, mas quando foi umas 2, 3 semanas depois eles pediram match. Só que eles pediram em abril e pra eu ir em setembro. Então passou Uhum. assim um intervalo de mais ou menos um ano, quando eles falaram a primeira vez comigo, pra quando Uhum. eu ia, né, chegar aqui. E eu passei tipo abril até setembro fazendo todos os preparativos e tal. Então a gente teve uma comunicação muito grande antes de eu vir pra cá, tipo a gente conversou muito, sabe? Eu tinha eles no Uhum. Instagram, então a gente conversava tipo por direct e tal. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa, não foi assim um choque muito grande de estar com outra família, sabe? Porque a gente já conversava assim por um Eu tempo. já tinha construído iniciado um relacionamento, né? Sim, Mesmo à exatamente. distância. Uhum. Exatamente. Então, eu não era tipo um estranho mais para os meninos, quando eu comecei a Uhum. trabalhar. Claro que não tinha a mesma relação que eu tenho hoje, porque eles tinham outro ao pé e tal, então a relação maior era com eles, mas tipo, eu não fui um estranho que só falou com eles, sabe, 4 vezes por vídeo e depois Uhum. chegou aqui para cuidar deles. Então eu já falei assim, passei muito tempo conversando, então quando eu cheguei foi muito bom. E eu lembro que na primeira sexta-feira a gente saiu, que foi quando eles foram me mostrar, né, a cidade, tá? A gente saiu pra ver, conhecer, né, São Uhum. Francisco. E a gente conversou, teve uma conversa e eles falaram que se sentiam seguros comigo pelo fato de eu ter trabalhado mais de 2 anos com criança, numa escola. Então eu Uhum. já tinha certa experiência e pelo que a gente já tinha conversado e tal, eles sabiam que podiam contar comigo e tal. Então a gente teve uma conversa assim, muito da hora e eles explicaram que, embora a gente fosse amigos, também era uma questão de trabalho e que eles Uhum. eram meus chefes e tal, então teriam coisas que não seriam aceitáveis, tipo o uso de celular, sabe? Quando tivesse assim, essencial com os meninos e tal, não ficar no celular Uhum. direto e, sabe, essas coisas. Então, foi uma coisa. A gente sempre teve uma relação assim muito, muito boa. Tipo, eles não são, Uhum. né, a família perfeita e tal, porque não existe família perfeita, né? Então, Né? mas foi muito, muito da hora, assim, foi muito bom mesmo. Quantos anos tinham os meninos quando tu chegou? Tinham 3 anos. 3 anos. Estão com 5 agora. Né? Né? Eles são muito fofos. E como é que tá agora, na quarentena sendo au pair, sem poder sair de casa, com a família direto, porque eu tenho muito medo de au pair, né? Ficar direto com a família. Como é que tá sendo pra ti essa experiência? Tá sendo, assim, muito louco, né? É tipo, o que, o que dá, assim, um alívio pra gente é que não é uma coisa que tá acontecendo só com a gente, não é uma coisa assim que tá acontecendo no mundo inteiro. Então, Uhum. não é como se, tipo, sabe, se minha vida tivesse ruim e tal, não tá assim, porque todo, toda pessoa vai ter uma experiência diferente de acordo com a sua família, né? Então, tipo,
Uhum. Tem gente que tá tendo experiência horrível, tem gente que tá tendo experiência maravilhosa nas pessoas que tem, tipo, casa com piscina e tal. Então, mas a minha tá sendo assim, não tá sendo ruim, mas também não tá sendo, sabe, a melhor coisa do mundo. Porque, tipo, antes, Uhum. principalmente agora que tá chegando o verão, né, os meninos vão ficar sem escola. Antes tinha lugar pra gente sair, a gente ia pra parque, ia pra, sabe, ia fazer, passava o dia fora. Só que agora Uhum. não dá e é muito, eu não vou dizer que é ruim, mas é mais trabalhoso, sabe? É uma Uhum. carga assim, mental maior, por, só pelo fato de você ter que ficar em casa, tipo, direto, e não poder ver seus Uhum. amigos, e não poder fazer nada, porque no final do dia é seu trabalho, né? E você mora no seu trabalho. Então acaba que é uma Uhum. coisa assim muito, é psicologicamente pesado. Então o fato de você não poder, sabe, sair, ter uma conversa com seus amigos, não fazer nada, acaba ficando, deixando as coisas mais difíceis, Uhum. mas não tá assim tão ruim, sabe? Não tá tão Uhum. ruim, porque os pais eles respeitam, sabe, a minha posição aqui, então tipo, quando os meninos pedem alguma coisa, às vezes eles dão, claro, mas tipo, na maioria das vezes eles vão dizer, olha, a gente tá a gente não tá com vocês agora, quem tá com vocês é o Pedro, então vocês têm que perguntar a ele, então tipo, sabe, dão Uhum. autoridade pra Essas mim, coisas de separação, né? porque eu acho que isso é o principal, né? Porque quando a gente sabe, tu também sabe que já foi ao pé, que quando os pais estão em casa, as crianças mudam completamente, né? Tipo, quer aquela Sim. atenção, quer tudo. E aí Uhum. acaba dificultando muito. Só que aqui eles dão esse espaço, sabe? Essa autoridade, eles dão a mim. Então, Uhum. eu acho que foi um divisor de águas, assim. Porque se não fosse, eu acho que seria, sei lá, muito mais difícil, sabe? Uhum. Mas tipo, eu acho que poderia ser muito pior, né? E eu conheço gente que tá tendo uma. Não tá vivendo muito bem com a família e tal, e o fato de ficar em casa tá gerando, assim, conflitos. E tem outras Uhum. pessoas que estão, tipo, vivendo um paraíso, sabe? Estão o dia inteiro em casa, os meninos gostam de. Eu tenho um amigo que mora em Los Angeles, e eu tenho uma Uhum. amiga que a família dela assim, é super rica, e eles têm piscina e tal, e os filhos e os meninos adoram piscina. Então eles passam Uhum. assim um dia na piscina, então, né? Larga lá, vai, vamos pra piscina. Lá. Passa o dia na piscina. Que quer vida melhor que essa, né? Não é, Mas. rapaz? Já é mais, pelo menos é mais uma coisa para fazer, né? Porque já é limitado. Você ter esse lazer, né? Mesmo que seja assim dentro de casa, Uhum. já ajuda bastante, né? Que isso tudo. Meu sonho, casa com piscina. Né? Oxi. Oh, meu Deus. É uns com tanto, outros com tão pouco, né? Exatamente. Exatamente. Mas que bom que tu tem um bom relacionamento assim com a família que tá sendo assim suportável. Suportável? É É. suportável, né? Muito bem. E deixa eu te perguntar. Tu teve experiência com inglês antes, tu estudou e depois deu aula e agora tá no intercâmbio. Tu acha que fazer um intercâmbio é essencial para alguém conseguir se tornar fluente em inglês? Nossa, acho que de forma alguma, de maneira alguma, eu acho que tá, você está num país onde tudo é inglês e tudo que você vai fazer tem que ser em inglês, ajuda muito. Uhum, Não, não dá para mentir nesse quesito de, tipo, você tá aqui, você tem, tipo, você não pode ir no mercado sem saber falar inglês. Então, é uhum, essencial e isso ajuda muito para você saber o inglês do dia a dia. Só que eu não acho que é necessário você estar em um país assim para aprender o inglês fluente. Como, por exemplo, quando eu tava no Brasil, tinha um encontro na praça, em uma praça que eu esqueci o nome agora. Luísa Távora. Praça Luiza Távora, exatamente. Tinha um Uhum, encontro na Praça Luiza Távora, que eu esqueci o nome do encontro, eu só sei que iam várias pessoas e uhum, falando de várias línguas, e as pessoas sentavam lá e conversavam, e passavam, tipo, várias horas conversando. Então, você ia, você vai, você pratica o seu inglês, você fala com as pessoas, e essa é uma das alternativas que você tem para você praticar o seu inglês falado, né? uhum, Porque
o que é, na verdade, ser fluente, né? Fluente é você saber você se comunicar, saber ler e saber escrever. Então, essa parte do ler e escrever é uma coisa mais fácil, mas a parte da comunicação é mais difícil. Mas a partir do Hum, momento que você tem alguém que você possa conversar, que você possa pensar em inglês, já muda completamente. Então, eu lembro que eu ia com minha amiga para falar inglês, falar francês, que eu fazia que eu já tinha começado a estudar francês em casa. Então eu ia, morria de medo de falar, mas tipo, sempre saía, as pessoas sempre foram tipo muito legais. E o melhor é que todo mundo tava aprendendo, sabe? uhum, Então, ninguém tipo te julgava por falar uma coisa errada. Ninguém fazia cara feia, ninguém ria de você. Então, às vezes você sabia um pouco mais que aquela pessoa e você, olha, não é assim que você fala, tipo, você pode falar isso, isso e isso. E vinha alguém e uhum. falava assim, pra você, oi, tô. Oi, então. E sempre foi muito bom, sabe? Então eu acho que, tipo, você não precisa necessariamente viver no país, fazer um intercâmbio, fazer tudo para falar fluente. Você pode, tipo, se reunir com seus amigos e, sabe, vamos sair sábado, sei lá, para passar uma hora falando inglês. Uhum, Isso ajuda muito, 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 muito. Principalmente na parte de você perder o medo de falar e de você produzir as coisas, sabe? Sem ser uhum, aquela coisa robótica que você aprendeu, mas produzir de fato conversas, né, com outras pessoas. Então, eu acho que tem várias maneiras de você ter essa essa oportunidade, principalmente hoje com tipo vídeo chamada e tal, tem vários aplicativos uhum. que tem um aplicativo que eu gosto muito que se chama Yubo, que é tipo salas de conversa, que você pode usar vídeo e voz e são assuntos e você vai lá, Uhum. você clica naquele assunto e tal, e tem gente conversando, você só chega, diz oi e começa a conversar, sabe? Então, Entra no meio do assunto entra e no meio do vai. assunto, já começa a conversar, as pessoas são super legais e tudo. Quem não quer que você entre, fecha a sala, se você fica uma sala assim, Uhum. trancada, que você não pode entrar, mas aí tem tipo milhares de salas abertas. Então você só entra, Como é o nome conversa, mesmo? sabe? Hum? Como é o nome mesmo? Yubo. Yubo. É um aplicativo ou é no site ou É os um dois? aplicativo. Massa. Aí você só entra e fala. Isso eu queria que tivesse na época que eu estava aprendendo inglês. Eu queria que esse aplicativo Uhum. já existisse para eu poder, né, me comunicar com as pessoas. Uhum. E porque realmente assim foi uma das ferramentas uma das melhores ferramentas que eu encontrei para a parte da comunicação, da oralidade, que é o que eu faço com o Uhum. francês hoje. Eu entro nesse aplicativo, boto lá França, começa a falar com as pessoas, sai tudo errado, mas todo mundo entende, você faz amigos e tal. Então, Uhum. é uma coisa assim sensacional. Então, tipo, tô falando demais, né? Não, pode falar, tem tempo. Mas, pois é, tipo, eu não acho que seja necessário. Claro que ajuda. Se você for para o Uhum. país, fazer um intercâmbio no país ajuda muito. Mas você não precisa necessariamente se mudar para esse país para poder falar uma língua fluente, sabe? Eu acho que hoje com a tecnologia a gente tem vários meios para a gente, né, atingir esse Uhum. objetivo da fluência. Então, né? Sim. E é legal isso, tem muita gente que ainda assim tem vergonha, né? Eu gostei da tua ideia de juntar uns amigos, porque você já conhece a pessoa, você já se sente mais à vontade de estar conversando ali, e de ter menos medo de errar, né? Você errar, alguém pode zoar, você ri, passou É, e segue a vida, né? Tipo, exatamente. principalmente se tiver todo mundo mais ou menos assim no mesmo nível, que vai cometer Uhum. assim uns erros parecidos, ninguém vai ficar se sentindo, não sei, pior do que outra pessoa, né? Porque às vezes Exatamente. você se sente pior, mas não é porque você tá pior, você tá em outro momento, né, do aprendizado. Mas Exatamente. é bom criar essas oportunidades de conversa, né? Porque você, como tu falou, você está em outro país, você é forçado, assim, de certa forma. Ou você fala, ou você não consegue as coisas, não se comunica, né? E aqui não, a gente tem que criar essas oportunidades, né? De conseguir falar para poder praticar. Exatamente. Gostei da Assim, dica. a vergonha assim, a gente sempre vai ter no começo, né? É uma coisa natural você ter vergonha, ter medo de falar, de errar e tal. Mas como é o que tu falou, quando você já tá com aquele grupo de pessoas que você conhece no nível mais ou menos igual ao seu, Uhum, já diminui assim, sei lá, 80% daquela pressão, né? De você
tá falando com pessoas É. estranhas, de, sabe? Tá falando com um professor que tem um nível Uhum. muito maior que o seu. Então, foi uma das coisas que me ajudaram muito. Então, eu gosto muito desse método, assim, de falar. Falar é importante. Eu acho até muito legal sempre a dica da pessoa tentar começar a falar o mais cedo possível, porque às vezes a galera faz até curso, aí termina o curso e não consegue falar, porque Exatamente. não se acostumou a tentar, não se acostumou a errar. E aí fica, eu tenho um monte de coisa aqui na minha cabeça, mas não consigo botar pra Não fora. consegue. Acho isso Então, um grande quanto mais problema. cedo, É. melhor. Mesmo Tem errando, não muito mesmo. sabendo, Uhum, mesmo falando. É o que a gente faz, que a gente fazia na escola que eu trabalhava, era tipo, as crianças elas são, né, não forçadas, mas tipo, elas são. Tem que falar desde cedo, né? Como você tá, tipo, eu trabalhava na escola que o quarto andar era todo em inglês. Então, tudo ali você uhum, tinha que falar inglês. Se você falasse, cruzasse com alguém no corredor e tivesse um presente, tinha que ser inglês. uhum, Então, o que eu notava muito era que as crianças, tipo, como elas estavam ali desde, tipo, infantil, sabe? Cresceram uhum, naquilo, elas não tinham medo de falar. Então, tipo, elas falavam, não sabia, claro, mas inventava uhum, palavra, botava o Asian no final das uhum, palavras pra tentar falar, sabe? Tipo, I need to go to buy your Ration, falava desse jeito, e você uhum, ia e corrigia, dizia a maneira certa de falar e tal. Mas uhum, você via, tipo, que na cabeça delas eles já estão produzindo. Eles sabem, tipo, uhum, Asian é um som muito comum no inglês, então vou tipo adicionar isso no final da palavra mesmo que eu não saiba. uhum, Então, já ajuda muito, sabe? Então, acho que desde é o que tu falou, desde o começo, você já tem que tentar produzir, mesmo que seja as coisas mais simples, sei lá, um hello, good afternoon, uhum, o mais simples possível, você já tem que ir tentando, já tem que ir produzindo, porque é isso que vai te ajudar no futuro a falar uhum. com mais naturalidade, né? Então, Sim. acho muito Eu achei importante. legal isso que tu falou da divisão espacial da escola também, né? Que deve ajudar mais as crianças. Eu tô aqui, então aqui é o lugar do inglês. Nossa, com Então você já certeza. entra naquele ambiente sabendo que aquele espaço é dedicado para aquela língua, né? Quase como tá num outro país, né? Exatamente. Você, naquele espaço É. é só dedicado àquela língua. Legal, gostei. E minha última pergunta, se alguém tiver pergunta, aproveita, que já já a gente vai terminar. Mas que dica, você que aprendeu 3 línguas sozinho, eu ainda estou assim admirada. Que dica tu daria para quem quer estudar, seja inglês ou alguma outra língua, por conta própria? Tipo, a pessoa tem que dar as caras, né? Tipo, não pode querer, tá, beleza, quero aprender inglês, quero aprender, sei lá, francês, italiano, e esperar que aquilo vá chegar na sua cabeça, né? Você vai assistir, tipo, um filme, e beleza, eu vou Uhum. assistir esse filme em inglês legendado, e acabar esse filme eu vou estar falando, vou estar fluente. Tipo, Saber de tudo. não é assim que acontece. Então, e é uma coisa Uhum. que demanda tempo, que demanda vontade mesmo, né? Porque, tipo, como eu acho que pra mim aprender uma língua é como aprender qualquer coisa, né? Se você tá interessado, se você tem aquele interesse, aquela vontade, aquilo vai, de certa forma, vai vir mais fácil pra você, porque você tá Uhum. aberto àquilo, do que uma coisa que você não quer, né? Porque, tipo, sei lá, Uhum. na escola, eu tinha muita dificuldade com, sei lá, matemática. Não gostava, não queria, e isso era super difícil pra mim. Aí vinha história, vinha, né, gramática e tudo, já vinha ser uma coisa melhor, que você já ficava mais aberto. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é você saber o que você quer, traçar seus objetivos e dar as caras mesmo. E procurar coisa, começar com assistir série no Netflix e bota Uhum. aquela série em inglês se você já tem um nível mais alto. Tem muita música da Lana Del Rey. Muita música da Lana Del Rey envolvida, demais. Inclusive foi uma das músicas da Lana que eu escutei e eu entendi a Uhum. letra toda. Foi com a música da Lana que eu É entendi a lindo, letra né? toda. E você vai, meu Quando você Deus. Que eu percebe. fiquei, Meu Deus, eu entendi eu entendi tudo. tudo, Você exatamente. tem esse momento, é um negócio muito fantástico. Foi uma Muito música fantástico. dela. Eu lembro quando eu tive esse momento também com música também. Pois é. É, E né? eu acho que, tipo, hoje, com a quantidade de canais que a gente tem para aprender línguas, é muito. Eu não vou dizer que é fácil, mas é menos difícil do que era antes. Então, Uhum, tipo, só você tá no Netflix assistindo uma série em inglês, lendo.
lendo a legenda, você já está trabalhando sua oralidade, Uhum. sua audição, você está recebendo aquilo em inglês, você está vendo ali o que significa, isso já é bom. E com música também você aprende cantando. Gente, eu aprendi cantando, pra falar a verdade. Eu aprendi a falar cantando. Você canta, minha voz Uhum. é horrível, mas minha mãe sempre reclamou, né? Mas é, cantar, eu acho que é o principal para você aprender a falar mesmo. Porque às vezes você Uhum. tá lendo ali e você não sabe como aquela palavra, qual o som daquela palavra, né? Mas aí com a É. música você já sabe, você canta, você tá repetindo. E, tipo, em questão também de gramática, que é uma coisa muito difícil, tem, tipo, milhares, centenas de milhares de vídeos no YouTube que vão Uhum. ensinar, assim, de formas super diferentes. Então, talvez um vídeo não funcione para você, mas o próximo vídeo ali vai funcionar, Sim. porque são métodos diferentes, didáticas diferentes Uhum. e de graça, coisa que você pode fazer, tipo, por 10 minutos e depois, Uhum. né, seguir com a vida. E tem os aplicativos também, que são muito bons, aplicativos também de graça, que você vai Uhum. baixar, que você vai fazer exercícios de uma forma super didática, uma forma que você não vai só tipo escrever e ver coisas, você vai ouvir coisas interessantes, você vai aprender de uma forma assim visual, eu acho que é a melhor forma de aprender, não é só com tipo Uhum. letrinhas, você lê aquele texto e responder questões. Eu acho que quando tem tipo imagem assim mesmo, é algo que fica mais fácil e você fica Sim. mais perceptível a aprender aquilo. E, tipo, é isso. Com música, com. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que eu tenho até aqui, quando eu tava aprendendo para fazer o teste de francês, que Uhum. é post-its, que eu boto Ah, coisas e. Deixa eu. Quer virar a câmera? Isso aqui, que são o principal da gramática do francês, né? Que ok. eu escrevi tudo e botei, tipo, do lado da minha cama, que toda vida antes de eu dormir. E quando eu acordava, eu dava uma lida, que era pra pegar mesmo, pra fixar. Então, Uhum. as coisas mais difíceis da gramática eu escrevi, botei, e toda Uhum. vida antes de dormir, quando eu acordava, eu lia também. Os post-its que eu tenho até aqui também. Nossa. Então, Poxa. tipo, são coisas, sei lá, dias da semana, os verbos principais, sabe? Uma foto da Torre Uhum. Eiffel pra lembrar, tipo, né? O porquê disso tudo. Que massa. Então, isso foi o que mais me ajudou, porque eu fazia sempre. Eu fiz, quando eu comecei o inglês, eu fiz com espanhol e fiz com francês. Que era você ia Uhum. dormir ali um pouquinho, acordava ali um pouquinho. E isso foi o que mais me ajudou, eu acho, na questão de pegar assim gramática. Uhum. Então, tipo, tem E tu tá milhares de em contato formas constante, né? Tu tá... todos os Porque dias. tem gente que estuda tipo uma vez, aí daqui a um mês vai olhar de novo, e aí, né, o negócio dificulta um pouquinho, assim, né? E Exatamente. assim, tu tá vendo meio que o principal e o tempo todo, todos os dias, É, com a frequência e com a constância, que é muito importante também, né, pro aprendizado. eu acho que, tipo, 10 minutos todos os dias da língua vale mais do que, tipo, 2 horas, 2 vezes por semana, sabe? Eu acho que aquele Uhum, contato seu diário com a língua, mesmo que seja por 5 por 10 minutos, já vai valer mais do que um ou 2 dias na semana, mesmo que seja uhum. por um tempo maior. Porque assim É. você vai trabalhar seu cérebro todos os dias. Então seu cérebro vai estar, Uhum. tipo, ligado naquilo todos os dias. Então, É isso que eu falo pra todo mundo também. Ninguém me escuta, né? Escuta o Pedro agora. eu acho assim, Mas, essencial, de verdade. Porque, tanto que antes de eu fazer a prova, que eu tava super nervoso, tudo que eu fazia era em francês. Então, uhum, minhas músicas, eu só escutava minha playlist em francês. No Netflix era só aquela coisa dublada, eu botava dublado em francês, com a legenda em francês. Que era pra entrar aquilo, sabe? Pra entrar uhum, naquele clima, assim, de francês. Pra o francês estar bem, assim, sabe? Aguçado na memória. Pra fazer a uhum, prova bem. E acho que essas pequenas coisas, tipo, como você escrever num papel a coisa mais difícil, ajuda uhum, muito, ajuda demais. Ajuda demais. Que você acaba decorando, tipo, e quando você decora e você continua fazendo, você vai realmente aprender. Porque a gente sabe que uhum. decorar é diferente de aprender, né? Você decora isso, Sim. faz aquilo, 2 dias depois sumiu da sua memória. Mas você refrescando Uhum, aquilo todos os dias, todos os dias, todos os dias, você acaba aprendendo. Que foi o que sim. aconteceu, tipo, comigo. Tempo verbal, que é super, super difícil e tal, então.
Uhum. Isso de fazer todos os dias, deu muito certo pra mim. Né, você se insere, né? Porque assim, tu tá nos Estados Unidos falando inglês direto, mas quem tá aqui no Brasil é o português direto, né? Então tem que realmente achar assim oportunidades e criar situações em que você vai ter mais contato com aquela língua, né? Que nem tu falou, que tu vê filme, tu escuta música, tu faz as anotações. Eu vi também uma dica em algum canal de quando você escrever a sua agenda, ou o seu diário, Madrinha. ou Oi, tarefas madrinha. que você tem. Aham. Oi, madrinha do Pedro, tarefas que você tem que fazer, escrever na língua que você quer aprender, né? Tipo assim, tenho que ir no banco, aí vou fazer a minha to-do list, né? Aí eu boto em inglês Nossa. ou em francês. Eu E fazia aí muito você isso com já, inglês. pois é, já é mais uma coisinha, né? Que vai estar entrando na sua rotina e que com o tempo você vai começar a assimilar melhor sem ter que parar tanto para pensar naquilo, É, né? Já vai vir de forma natural. Muito legal, exatamente. gostei dessa Porque tua ideia de pregar o papel aí. eu lembro que eu comecei a fazer um diário, porque eu queria Uhum, escrever e só fazia em inglês. Só podia ser em inglês. Então, no começo foi super difícil, né? Trabalhando com dicionário do lado e tudo. Só que depois você uhum, começa a pensar em inglês e você vai pensando, pensando, tipo, ter que. Porque essa é a pior coisa, né? O pior de você falar é porque o seu cérebro ele tá trabalhado para falar, tipo, em português. é. Então, quando você vai falar inglês, você pensa naquilo em português, você traduz e você fala. Então, você demora Uhum. muito, você fica aquela coisa assim, demorada e tal, mas quando você começa a pensar em inglês, já É. é, já é muito melhor. E eu lembro que eu fiz isso, que eu fiz esse diário justamente pra pensar, tipo, pra começar a escrever coisas por mim mesmo. Pensar em inglês e tentar Uhum. escrever e tal. E isso ajudou demais. Isso me ajudou muito, assim, Massa. sabe? Muito bom. Muito legal. Gente, alguém tem alguma pergunta pro Pedro? Já já o tempo vai acabar. Depois eu vou pegar todos os nomes dos negócios que tu falou. Falou do aplicativo e teve outro que tu falou no começo também, que eu já esqueci o nome. Tem o Buzo, que é o Buzu, eu acho que é igual a Babel. Tu conhece a Babel? Babel, já vou falar. Pois é, tem o Babel e o Buzu, que eu usava o Buzu, que era mais divertido. E toda vez que você Uhum. acertava uma coisa, você ganhava umas frutinhas, sabe? Aí eu Ah, achava é? sensacional. Aí, Eu acho legal esses aplicativos meio que joguinho, né? é, Eu gosto muito também aí que de tem você tipo o Duolingo cultivar. também. Só que o Duolingo, sei lá, o Duolingo ele é bom pra você, tipo, pelo menos na minha visão, o Duolingo ele é bom pra você aprender vocabulário, mas ele acaba que Uhum. vai ficando chato assim, você vai fazendo e uma semana depois você já tá tipo, Duolingo É porque ele segue muito a mesma estrutura de coisa, é sempre a mesma coisa, né? Fica um sempre. pouco cansativo. É, eu também sinto isso. Aí com o Buzu era diferente, com o Buzu eu fazia as coisas, recebia os Uhum. raspberryzinhos. Ganhei Era muito muito daquele legal. vídeo. Era muito massa. Vou E olhar depois. é o Buzu e o Yubo, que o Yubo é o de videochamada, que é muito São massa. todos gratuitos? Todos de graça. Tem pra Android, pra Bacana. iOS. Então, Muito bom. é muito massa. Muito massa mesmo, assim, foi uma das minhas melhores descobertas foi descobrir o Yubo. Que eu baixava aqueles. Fui na App Store pra baixar aplicativo pra poder falar com as pessoas. Só que Uhum. muito ruim. Aí eu baixei esse, tipo, do nada, você entra e conversa com as pessoas e. Foi muito, muito divertido. E eu fiz, tipo, amigos lá, que agora eu tenho, tipo, no WhatsApp, que a gente Uhum. conversa no WhatsApp agora. E Pois aí. é muito, muito massa mesmo. Eu adoro esse aplicativo, falo pra todo mundo que tá, tipo, nessa jornada de aprender uma língua, né? E já tem esse Uhum. nível de comunicação, de tentar se comunicar, que é uma ótima Uhum. ferramenta pra você se comunicar com as pessoas. É muito bom mesmo. Gostei da dica. Esse aí eu nunca tinha ouvido falar. Muito bom. Pois acho que é isso, Pedro. Muito obrigada por fazer essa live comigo. Obrigado, amiga, Pessoas por me que chamar. assistiram. Obrigada, pessoas que assistiram a live também. Eu vou ver como é que salva, porque da última vez foi pro IGTV, não foi nos stories. Eu não sei como é que vai ficar, para onde é que ela vai. Mas espero que ela fique salva em algum lugar, porque foi muito legal. Adorei as dicas. E é isso. Valeu, Pessoal, Pedro. valeu por me chamar, amiga. Até depois. Né? Até. Tchau, tchau.
Tchau.